É um prazer estar com vocês nessa segunda-feira, início de semana. Sempre é um prazer estar com vocês, né? Pra gente tá esse momento mais juntas, né? Apesar de ser virtualmente, mas é bem mais prazeroso, é bem mais gostoso esse momento que a gente tem agora, certo? Então, como vocês sabem, a aula vai gravada para a gente disponibilizar para quem não pôde assistir nesse momento. Então, a participação de vocês podem participar à vontade. É só ir lá, desbloquear o microfonezinho, como eu falei anteriormente, certo? Hoje o nosso conteúdo vai ser um conteúdo assim super especial, né? Esse módulo de saúde e seus cuidados que vocês estão nesse momento estudando. É um módulo bem gostoso, bem interessante. Então, nós iremos falar sobre depressão, né? Um tema bem importante aí para a gente aprender nessa gostosa aí de uma segunda-feira, né? Gente, o capítulo de vocês no material é o capítulo 11, certo? Eu acho que chegou alguém. Deixa eu ir aqui liberar. Só um minutinho. Deixa eu liberar. Não. Se chegou, desapareceu. Então, deixa eu voltar para lá. Eu vou ficar sempre indo e voltando, porque quando eu coloco aqui o slide, não dá para ver quem é que tá chegando, quem tá mandando solicitação. Então, eu vou ficar sempre indo e voltando. Então, quem tiver com material aí, vocês podem abrir na página 52, no capítulo 11. Quem tiver com a canetinha lá, se quiser anotar qualquer coisa aí que a gente vai falando, né? Algum ponto importante que você acha, pode ficar à vontade, certo? Então, vamos lá, vamos começar nosso conteúdo de hoje. Gente, antes da gente iniciar realmente o conteúdo novinho de hoje, né, que é a depressão, nós iremos falar sobre, vamos relembrar sobre hipertensão, não é isso? A gente conheceu um pouquinho sobre nos aprofundamos um pouquinho mais sobre a hipertensão, né, que foi o conteúdo passado, o vídeo, aula que vocês assistiram, né, no segunda-feira passada. E aí a gente conheceu um pouco mais do que era a hipertensão, essa pressão alta, né? A gente viu a importância dos cuidados com a medicação, cuidado com a alimentação, atividade física do paciente. A gente viu o quanto a hipertensão, se não for bem controlada, bem monitorada, ela pode trazer alguns prejuízos em outros sistemas, né? Sistema circulatório, entre outros aí, né? Pode dar problemas renais, pode desenvolver, tem a predisposição maior de alguns AVCs, né? E entre outros probleminhas aí que pode ser desenvolvido por causa da hipertensão arterial, é isso? Então hoje nós iremos falar um pouco sobre depressão, certo? Nós iremos conhecer um pouco mais sobre essa patologia e também nós iremos falar sobre o transtorno bipolar. E a gente precisa aprender a diferença da depressão, né? E a diferença da depressão para o transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar e o que é depressão. Então a gente vai conhecer os sinais, os sintomas, como é que vocês podem ajudar uma pessoa que está passando por esse momento, que vocês estão cuidando e aí está nessa situação, né, depressiva. Então a gente vai aprender um pouco mais. Como a imagem já diz, precisamos falar sobre depressão, né? Então, a gente já começa aí falando um pouco. Eu já coloco sempre uma pergunta para estimular a cabecinha de vocês a pensarem. E eu queria saber se vocês sabem o que é depressão. Alguém poderia desbloquear o microfone e falar o que é depressão? O que é que vocês acham que seja depressão? Bora lá? Camila, Cleo, Cida, Suênia. Alguém sabe me dizer o que é depressão? Hein, meu povo? Camila, daí, Camila? É um sofrimento psicológico? É um sofrimento psicológico?
O que é que você acha? Você acha que é? Eu acho que seja. Você acha que Eu seja? acho que alguém está sofrendo com alguma coisa. Hum. Professora, Oi. oi. A depressão é uma doença que afeta o comportamento humano. De qual forma? E as pessoas acometidas apresentam sofrimentos psicológicos Isso. e até mesmo físicos. Muito bem. Tá acompanhando? Muito bem. Oh, Muito bem, exatamente. Alguém mais quer sobre a. tô desapilando minha mente aqui por um pouco, viu? Certo, tá certíssimo. Alguém aí mais que queira falar sobre o que é depressão? Claro. E transtorno bipolar? O que é transtorno bipolar? Alguém já ouviu falar do transtorno bipolar? Suênia, já ouviu falar, Suênia? Ai, que vergonha. Libera o áudio pra mim, eu escuto. E já ouviu falar do transtorno? A bipolaridade, eu acredito que a bipolaridade ela é uma doença que também pode ser tratada, né? Isso, uma doença psicológica Sim. pode ser tratada. Eu acredito nisso. Não sei Sim, pode ser tratada sim, com todas as outras patologias. E aí a gente vai falar sobre essas duas doencinhas aí psíquicas, certo? Então vamos voltar lá pro nosso slide. Gente, eu tenho aqui algumas informações. A gente sabe que a depressão, ela é uma doença e ela é uma doença grave, certo? Ela não é brincadeira, ela não é frescura, certo? A gente já tem aí umas informações super importantes que segundo a Organização Mundial de Saúde, certo? 19% da população mundial sofre com depressão. Então, 19% é muita coisa mundialmente de pessoas aí depressivas, certo? E agora, em 2020, a depressão ela passou a ser a segunda causa de morte mundialmente por doença no mundo, certo? Não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Natal, é em todo o mundo. Então, a depressão, ela tá sendo um dos pontos aí muito falado, né? Por quê? Porque a depressão, para muitas pessoas, ainda não é levado, não é considerado uma patologia séria, né? Só que ela é uma patologia muito séria. As pessoas costumam dizer e julgar porque não entendem, né? Quem é depressivo, a gente não consegue visualizar o que aquela pessoa está sentindo. Existem exames que eu vou fazer, exame laboratorial, exame de imagem que eu vou fazer e vai me trazer ali o diagnóstico desse paciente. Não tem, né? O que a gente pode saber, o que a gente sabe é o que a pessoa expressa, é o comportamento, é a questão do que ela pode me falar, né? É isso que é analisado para ter o diagnóstico de depressão. E as pessoas costumam ter essa mania de só acreditar no que vê. Então, só acredita na pessoa doente quando vê. Um exemplo, só acredita que a pessoa está em hipertensão porque quando vai verificar a pressão tá muito alta. Aí tem um parâmetro para me verificar, né? Já a depressão não tem. Então as pessoas não acreditam porque não tem como elas verem realmente, né? E aí só acredita no pior momento, que é quando a pessoa, ela tira a sua vida. Aí sim as pessoas vão se preocupar e vão dizer, poxa, fulano tinha depressão, fulano era depressiva, né? Mas antes disso ninguém acreditava. Então por isso que a minha intenção maior e a intenção do material de vocês é trazer a importância da gente se importar, né? Da gente estar atenta a uma pessoa depressiva. A gente convive com muitas pessoas depressivas do nosso lado. Só que a depressão, ela não é como uma receita de bolo. Ela não segue uma regrinha que todo mundo tem que fazer daquele jeito. Então, uma pessoa depressiva, ela tem que estar sem comer, se alimentar, precisa estar sempre triste, sempre chorando, sempre... Não. Às vezes não é. Tem pessoas que estão sorrindo quando está na nossa frente, mas por dentro dela, ela sente uma tristeza profunda.
Então, antes de tudo, a gente precisa saber que você tem tudo porque está triste. As pessoas gostam muito de julgar, né? As pessoas, mas fulana, você tem uma boa família, você tem condições financeiras, você não vive aperreada, porque você está com depressão. Mulher, isso é falta do que fazer. É muito sério, certo? As palavras, da mesma forma que uma palavra, ela tem o poder de lhe tirar daquela situação, ela tem o poder para lhe jogar ainda mais para fundo, mais para baixo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente joga, né, para as pessoas que são depressivas. Então, eu escuto bastante isso, né? As pessoas, mas você tem tudo, por que você está com depressão, né? E aí eu quero que vocês entendam, primeiramente, que a depressão, ela não tem a ver com problema, com questões financeiras, ela não tem a ver, ela só tem a ver, né, com bens materiais, certo? A depressão, ela é sobre o que se sente, não sobre o que se tem. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo você está depressiva, né? Tem pessoas que não têm nada e está feliz. Por quê? Porque a depressão não é pelo que a quantidade de coisa que você tem, é pelo que você realmente sente, é o que está no seu coração, o que é que está passando assim, né? Então a gente precisa já parar de medir a dor do próximo com coisas que a gente vê. Eu não posso dizer que a de Camila é a mesma dor de Suênia. Não posso medir. Eu dizer que Suênia sofre mais do que Cleo. Não tem como eu medir. Se eu der um beliscão em todas vocês, cada uma vai me responder de um jeito, porque cada uma tem um linear de dor diferente. Então, se eu beliscar todas vocês, vai ter umas que a Aparecida pode dizer, nossa, professora, eu nem senti. Camila já pode até dar um grito, ai, professora, doeu, né? Eu posso a mesma intensidade, no mesmo local, eu mesma dando o mesmo beliscão em todo mundo, mas cada um de vocês vão responder diferente. Por quê? Porque vocês são diferentes, né? Então, como é que eu vou medir que a dor de Camila é menor do que a minha? Mas Camila tá triste por causa disso. Minha gente, vocês sabem o peso na vida de Camila? Não sabe, né? Então, eu quero que vocês olhem, sejam seres humanos com um olhar diferente. Um olhar que observe além do que a gente pode observar. Por isso que um dos pontos que a gente mais utiliza para vocês, para a profissão de vocês, a gente sempre está falando bastante, é vocês terem a empatia. O que é empatia, professora? A empatia é quando você se coloca no lugar do próximo. Eu não vou julgar Cleonice, né, antes de me colocar no lugar dela. Então, se Cleonice fez uma coisa que é considerado errado para muitas pessoas, tá todo mundo julgando ela, que isso não era para ela ter feito, mas será se eu estivesse na posição dela, eu não teria feito do mesmo jeito? Então, não podemos julgar o próximo, certo? Então, por isso que a gente precisa ir com a empatia. E as pessoas depressivas, elas sentem falta justamente disso, da compreensão, da falta do julgamento, de luzes. As pessoas querem esperança, querem ouvir coisas boas, né? Querem ouvir coisas que tirem daquele buraco que se encontra. E não coisas de, mulher, tu tá triste por causa disso? Não, mulher, não. Olha, fulano passou por muitas coisas e nunca sentiu isso. Gente, não façam isso. Não vamos medir a dor de ninguém, certo? Que para um pode ser tirado de letra, para outro pode ser o fim do poço. Então, depressão, sente, não é o que tem, certo? E aí a gente tem os sintomas da depressão, né? A gente sabe que a depressão ela é uma doença psiquiátrica, ela mexe com a região cerebral, fazendo com que vários hormônios que são bons para vocês sejam diminuídos, como o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. Tudo isso vai ser diminuído para as pessoas que são depressivas, certo? E vai aumentando outros tipos de hormônio que não é legal. Outras substâncias vai sendo liberadas no seu organismo que vai mexer tanto com o seu comportamento, com sua mente, com o seu corpo. Mente sã, corpo sã. Então é um do ladinho do outro. E aí eu tenho aqui alguns sintomas da depressão, que são questão da mente, né, dificuldade na concentração, a falta de memória, pensamentos de morte e suicídio. A gente precisa falar de morte para uma pessoa depressiva, viu?
Tem pessoas que quando alguém tá depressivo, não fala nem de morte aqui em casa, porque fulano já só vive com um pensamento suicida. Mas a gente precisa falar da morte, porque às vezes a dor que aquela pessoa tá sentindo, ela acha que só vai ser curada se ela morrer. E não é assim, minha gente. Não é assim, certo? Eu quero que vocês entendam que a dor dela pode ser curada com outras coisas, né? Então, a gente precisa falar da morte e do suicídio, por quê? Porque a morte, a gente tem que mostrar que a morte ela não vai ser a solução. Se alguém tem esse pensamento suicida, a gente precisa falar, olha, você vai colocar na sua vida, mas os problemas que vai gerar após isso, né? Você quer ver seus familiares sofrendo? Sua mãe, seus filhos, certo? Então a gente precisa mostrar que isso vai gerar outros problemas bem piores, né? Então a gente tem que ter sempre aí essa mentalidade. Sentimentos, um sentimento de tristeza profunda, culpa, vazio no interior, o pessimismo, ansiedade e a desesperança. São os sentimentos que são mais exacerbados aí para as pessoas com depressão, certo? Gente, e aí? Até agora, tá tudo ok? Deixa eu olhar aqui o rostinho de vocês. E aí, até agora, tudo ok? Estão dando pra compreender direitinho? Tá, né? Show de bola. Se vocês quiserem falar uma coisa, vocês podem ficar à vontade, certo? Show! Tô vendo aqui o bate-papo. Vocês têm que conversa aqui, né? Então, eu vou lá, vamos dar continuidade. Então, como eu falei pra vocês, os sintomas, eles são muitos, né? Não mexe só com uma parte, mexe com muita coisa. Então, comportamento, perda de interesse em atividades que era prazerosa, adorava passear, adorava estar na casa da família, adorava ir domingo ir na praia, e a parte da pessoa começa a desenvolver essa tristeza profunda, essa depressão, ela não tem mais vontade de fazer isso, ela não tem mais vontade de sair, de fazer alguma coisa do que ela gostava de fazer, o que era para ela, perdeu a graça, né? Incluindo o sexo também, né? Inquietação, irritabilidade e isolamento. O isolamento sempre é muito visto, né? Muitas vezes a pessoa consegue observar que aquela pessoa está depressiva por causa do isolamento. Aquela pessoa era uma pessoa que gostava muito de conversar, de estar ali perto, e do nada aquela pessoa ela se afastou. E aí as pessoas começam a observar mais quando essa pessoa ela se isola um pouco mais, né? E aí o que é que o corpo físico ele sente? Insônia ou excesso de sono. Tem pessoas que passam o dia todo sem conseguir dormir, a noite toda sem conseguir dormir. Ou tem pessoas que dormem até demais. Falta de energia, fadiga, alterações no apetite e perda de peso. Então, é muita coisa. É muita coisa mesmo que pode acontecer quando uma pessoa está com depressão. Eu tinha uma paciente que era depressiva. Ela dizia que o que ela sentia, ela não desejava para ninguém. Era uma dor tão profunda, uma dor que era uma dor na alma. Para ela se sentir melhor, ela começou a desenvolver a síndrome de bundle. Eu não estou lembrada agora o nome da síndrome, mas é aquela que que as pessoas se cortam, certo? Eu esqueci o nome demais, aqui pro final eu lembro. Ela se corta. Ela fica tão ansiosa, a dor dela é tão forte que ela prefere sentir uma dor física, a dor de um corte, do que a dor que ela tá sentindo. Porque nós, seres humanos, a gente não conseguimos sentir duas dores ao mesmo tempo. Então, ela prefere sentir a dor do corte, a dor física, do que a dor da alma. Então, para vocês entenderem o quanto é difícil para uma pessoa que sofre com depressão. Alguém de vocês já conviveram com alguém que sofre depressão? Vocês podem liberar, viu, para falar? E aí? Eu vivo com dois que têm depressão. Um de vida é médico e ele tem uma depressão profunda. E com um de 14 anos que ele tem parado de sentir a dor. Ele corta os punhos, os braços, para parar de sentir dor. 14 anos.
Os dois Um são, de 14 e um de 30. os dois são da mesma família, Su? Isso. É, bem... E somos todos primos. Só que um é bem de vida. O de 30, ele é médico, ele tem doutorado, tipo, ele não pra depressão, mas ele toma remédio e tudo pra dormir. E o de 14 se corta, se E aí, eles têm o de 14, de 30, de 30, provavelmente deve ter no acompanhamento, mas o de 14, ele tem acompanhamento com uma equipe assistido? Ele toma alguma ele não medicação? aceita. Ele não é medicação, nem pra psicólogo, nem nada, porque ele não é doido. Mas o de 30, ele vai, é um extra. Outra coisa bem interessante de ser falado é que antigamente as pessoas achavam que para ir no psiquiatra se fosse doido. Antigamente era doido, então só ia pro psiquiatra quem é doido, quem tem um parafusamento. Gente, hoje em dia, as filas para os psiquiatras estão enormes. Enormes. Para você marcar, quem tem plano de saúde, para marcar um psiquiatra, ó, espera, demorinha, Pelo SUS do mesmo jeito, por quê? Tá tendo fila de pessoas para se consultar com esses médicos. Existe muita coisa que a gente não consegue resolver só. E aí é onde entra a função do médico. É justamente aí, que o médico vai junto para prescrever uma medicação para ajudar você a sair da depressão. Existe caixa-cabeça que a gente não consegue ir ela sozinha. A gente não consegue aí abrir essa caixinha só. E a gente precisa de quê? De um profissional que ajude. O psicólogo ele precisa estar presente e o psiquiatra muitas vezes sim. Principalmente quando o indivíduo ele tem pensamentos suicidas. Principalmente. Se ele é um indivíduo que pensa muito em tirar sua própria vida, ele precisa estar extremamente aí com o psiquiatra e de preferência, esteja aí usando alguma medicação. Então é exatamente isso que todo o corpo, a gente vê que todos os sistemas, como eu posso dizer, sofre depressão. Não é só um, mas muita coisa aí, a depressão ela consegue modificar na nossa estrutura. Então, o diagnóstico, ele deve ser feito pelo médico psiquiatra ou pelo psicólogo. Muitas vezes você vai para o psicólogo para uma sessão e aí lá você vai ter o diagnóstico de depressão, muitas vezes. E aí, dependendo do seu nível de depressão, você vai ser encaminhado para um psiquiatra ou não, porque se precisar de medicamentos, tem que passar para um psiquiatra. O tratamento se baseia em amparo psicológico, família, amigos e cuidadores, super importante. Tá todo mundo aí nesse ciclo para buscar o melhor para essa pessoa. Utilização medicamentosa, como eu falei para vocês, aí já entra o papel do psiquiatra. E o atendimento psicoterapêutico, que é com o nosso psicólogo. Então, são um ciclo que precisa ser muito bem amarrado, muito bem fechado. Então, às vezes tem paciente que só com a sessão da psicologia já fica ok. Já tem pessoas que já precisam do amparo do psiquiatra. E tem pessoas que, quando junta a família, quando junta aquele ciclo de afetividade, a pessoa também consegue. Então, precisamos ter todas essas esferas unidas para ter o melhor resultado para o paciente. Algumas atitudes que podem ajudar no tempo, Existem várias atitudes que a gente pode adquirindo aí, E entre elas, estimular a atividade física, isso é super importante. Todo paciente que já foi depressivo, que já tem depressão, é o que eles mais relatam. Pratique atividade física. Porque preenche um horário do seu dia, E a atividade física, ela vai liberar aqueles hormônios que eu falei lá no início. Lembra dos hormônios que ficam rebaixados quando a gente começa a desenvolver a depressão? A atividade física, ele aumenta, Então, eles liberam hormônios do prazer, da felicidade. Aí diminui o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, o humor, essa variação de humor. Então, tudo isso pode ser desenvolvido com a prática de atividade física. Então, procura encaixar o que a pessoa mais gosta, se é a natação, se é a corrida, se é a caminhada, se é a musculação, não importa. O que importa é ele estar aí praticando uma atividade. Muitas vezes isso vai depender de vocês estarem ali estimulando essas pessoas. Então, vocês que passam a maior parte do tempo
é quem deve ser o pivô dessas pessoas saírem do sedentarismo e começarem a praticar uma atividade física. Conscientizar a vítima do consumo do álcool, né, e de outras drogas. Se tem esse hábito de usar algum desses tipos de drogas, evitar. Incentivar a socialização de diversos grupos. Então, isso é bem interessante. Hoje, nas redes sociais, existem vários grupos. Não precisa nem você se deslocar da sua casa para você participar de um grupo desse. Hoje, as redes sociais estão aí cheias de grupos, né? Proporciona esse momento aí de conversa, um momento de reflexão com essas pessoas. Então, às vezes, a pessoa que tem depressão, ela se sente a única. Eu sou a única que sinto isso, sou a única que sou desse jeito. E a gente tem mais inferior ainda do que outras pessoas, né? Esse sentimento de inferioridade é horrível. Mas quando eles se juntam e eles conseguem compartilhar a experiência deles com outras pessoas que têm o mesmo problema, aí eles vão ter um resultado bem mais benéfico, bem mais ativo, bem mais eficaz. Então, incentivar a participar de grupos. Aí, na nossa cidade, existem alguns grupos que se reúnem para falar, para conversar, para incentivar. E existe também os grupos de redes sociais. Existe aí várias pessoas que estão sempre postando muita coisa legal aí para pessoas que têm depressão. E grupos também, como eu falei para vocês. Disponibilidade para ouvir. Gente, essa disponibilidade para ouvir é muito séria. A gente ter a disponibilidade para ouvir o que aquela pessoa tem para falar, mas o principal é a gente não julgar, certo? Então, quando a gente vai parar para ouvir a dor do outro, a gente, como eu falei tudo para vocês inicialmente, não vamos julgar. Professora, mas é muito difícil, às vezes eu vejo que aquela pessoa tem para não ter aquilo e tem, como é que pode? Gente, como eu falei, a gente não consegue medir a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém. Então, ouça, mas ouça, certo? Sem julgamento. Às vezes a gente tá querendo tanto desabafar com alguém, a gente só quer que a pessoa escute, não quer nem que a pessoa opine, né? Então façam isso. Tenha empatia, se coloque no lugar do próximo, tenha compaixão, né? Escute. Se for para dizer uma palavra, que seja uma palavra que anime aquela pessoa, mas não que entristeça ainda mais. É super hábitos que as pessoas têm quando tá conversando com uma pessoa depressiva, é essa comparação, como eu falei pra vocês lá, e tá comparando. Mas fulana, logo você tem um marido bom, tem uns filhos perfeitos. Não vamos comparar, certo? Vamos escutar, vamos dar o apoio, vamos incentivar aquela pessoa a sair disso. Um fio que você é forte, você vai sair dessa. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? As palavras, elas têm que ser levantadoras, elas precisam estimular aquela pessoa, aquilo, né? Eu sei o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo, então vamos procurar uma solução para isso. Você está com depressão por quê? Porque está desempregado? Tem pessoas que ficam com depressão quando está no desemprego, né? Para a pessoa é o fim do mundo estar desempregado. Por quê? Porque muitas vezes é a cabeça da família, é o pilar principal da família, desempregado sabe que a família pode... Então, a gente precisa ser sensível. Então, tá precisando de um emprego? Vamos ver o que a gente pode fazer para arrumar um emprego? Eu costumo dizer que a vida do próximo, a gente é do nosso interesse. Tanto que agora, né, não podemos mais se calar quando a gente vê alguém sofrendo. Provavelmente vai ser lei, né? Briga de marido e mulher tem que se meter, agora tem que se meter, né? Tomando bastante isso. E a vida do próximo também, respeito a mim. Por quê? Porque o problema daquele próximo, ele pode interferir na minha vida, né? E se for para salvar uma vida, eu posso interferir. Lógico que eu também não posso ser tão incisiva, entrar querendo inciso, não. Mas a gente, se for para ajudar, a gente tem várias formas de ajudar, né? Basta a gente buscar, basta a gente querer. Então, é exatamente essa forma de ouvir que a gente fala, né? A forma de vocês ouvirem sem julgar, buscando soluções. Quando a gente vê alguém passando por um problema, a gente poder ajudar sem esperar nada em troca, né? Então a gente precisa muitas vezes abrir mão de coisas que poderia ser do meu conforto, mas para ajudar o próximo, eu vou fazer isso. Então,
o mundo está necessitando disso. A gente vive em momentos acelerados, em momentos que existe uma cobrança da sociedade, existe uma cobrança familiar, existe tudo, né? É uma pressão muito grande. Então isso faz com que as pessoas desenvolvam ansiedades e outras patologias aí psiquiátricas, certo? Aí nós temos aí, ajudar e criar estratégia para simplificar a sua vida, como eu falei, né? Tudo que seja para ajudar a vida. É falta de emprego, vamos procurar emprego, vamos fazer alguma coisa para você ganhar dinheiro. Olha, fulano está precisando de uma pessoa. Então, é fazer isso, é fazer com que aquela pessoa, ela se sinta melhor, se sinta aí funcional, uma pessoa que é ativa, né? Fazer uma caixa para se livrar da depressão. Esse fazer uma caixa para se livrar da depressão tem no material de vocês, que é encher um potinho de mensagens positivas. E todo dia você vai lá como se fosse o biscoitinho da sorte. Você vai lá, abre, né, e visualiza lá o que você quer, não o que você quer, mas o que você tirou hoje. Então você tira e lá você tem uma frase que lhe inspira, que lhe dá, traz energias positivas. Então essa caixa para se livrar da depressão é exatamente isso, a gente colocar no nosso dia pequenos detalhes que nos motive ainda mais. Tranquilo sobre a depressão, meu povo, tranquilo? Vocês têm alguma coisa para falar aí sobre a depressão? Se tá tranquilo, faz um joinha para mim aí na câmera, para mim ver. Pronto, então vamos lá, então vamos continuar aqui. E agora a gente vai falar sobre transtorno bipolar, né? Muitas pessoas gostam de usar esse termo, né? Menina fulano parece que é bipolar. Menina ciclana é bipolar, né? Mas afinal, o que é transtorno bipolar? E aí, como vocês falaram lá no início, né? O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica também, que causa alterações no comportamento do indivíduo do mesmo jeito que a depressão, né? Mexe aí com a questão do comportamento, fazendo com que ela oscile de momentos de felicidade, euforia, para momentos de depressão repentinamente. É aquela pessoa que acordou feliz, bom dia, e aquela coisa toda, e quando menos espera aquela pessoa, ela muda. Gente, ela muda, né? De uma hora para outra, repentinamente, até a fisionomia da pessoa muda. Então, o transtorno bipolar é isso, essa modificação repentina do momento de felicidade para o momento de depressão e tristeza profunda. As oscilações de humor significa a alternância entre a mania, do estado eufórico, a pessoa está feliz, está impulsiva, faz tudo aquilo que quer, né, para um estado depressivo, que não quer falar com ninguém, que prefere estar dentro de um quarto, que chora, que quer morrer, né? E a frequência é variada, assim como a intensidade do quadro pode ser, tem pessoas que têm um transtorno mais leve, moderada, e tem pessoas que têm um transtorno bipolar bem mais grave. Então, tem aí esses níveis do transtorno bipolar. Alguém de vocês convive ou conhece alguém com transtorno bipolar? Alguém? Cleo, Aparecida. Eu acho que eu já tive, não sei. Por que, Su? Eu acho. Tá me ouvindo? Tô. Porque quando eu era adolescente, eu era muito bipolar. Tipo, agora eu tava feliz, triste, eu ficava chateada, eu ficava chorona. Eu também já tive depressão, então não sei se me contava. Você teve depressão com quantos anos? Eu tive com 16 e com 20. Aí você passou em torno de quanto tempo com a depressão? Com 16 eu fiquei pouco tempo. Fiquei, eu acho que uns meses trancada, literalmente deitada em uma cama. Imagina. E com 20 eu tive também, foram um pouco, fiquei numa cama, só que aí uma amiga me convidou para viajar. E eu fui pra casa dela, e se eu esqueci, e daí desde então nunca na queda dessa tão forte, porque eu fico realmente acamada. Paralisou 2 vezes. Mas foram meses. Então, essa modificação sua já pode ser questões da depressão, né? 16 anos na sua juventude, né? Na sua adolescência.
Gente, perguntaram, e aí eu também esqueci de falar, mas aí eu lembrei, agora eu vou dizer. A questão das doenças psiquiátricas, a justificativa de você desenvolver, né, essas patologias, existem alguns fatores que podem estimular, certo? A depressão, por exemplo, existem fatores que podem estimular e outras patologias psiquiátricas também. Mas um dos maiores fatores que pode fazer com que você venha desenvolver alguma doença psiquiátrica é a questão genética. Então, se na sua família existem pessoas que já têm problemas psiquiátricos, você tem uma facilidade, uma predisposição mais divina de desenvolver essa patologia também. Então, Suênia, ela já tem um histórico familiar de pessoas com problemas psicológicos, né? Pessoas depressivas. Então, ela precisa estar sempre tentando o máximo possível se cuidar, manter uma boa rotina de saúde, né, de vida. Por quê? Porque ela tem uma predisposição maior a desenvolver e ela já teve. Então ela buscando energias boas, buscando estar se inovando como um ser humano também, né? Porque a gente sabe que a depressão ela pode ir e vir. Ela com certeza tem, né? E ela também tem essa questão de tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Então essas oscilações aí precisam ter muito cuidado. Então é exatamente isso. Deixa eu voltar aqui pra cá de novo. Alguém mais tem alguma coisa para falar sobre transtorno bipolar? Cléo? Não? Então vamos lá. A convivência com uma pessoa bipolar é extremamente difícil, certo? Por quê? Porque uma pessoa que acorda bem e da tarde pra noite a pessoa já não quer mais nem viver, a gente fica meio perdida, né, meio um pouco até desorientada de saber como lidar com uma pessoa dessa. É aquela famosa vida pisando em ovos, né? A gente vai precisar pisar em ovos para conviver com essas pessoas que sofrem esses transtornos, porque a gente realmente, literalmente não sabe se tá bem ou se tá mal, porque essas oscilações de humor, né, é bem difícil de lidar. Então, pessoas que são mais leves, aquelas pessoas que o momento é uma coisa, o momento é outra, mas é bem mais leve. Agora tem pessoas que são bem mais graves, né? Pessoas que... a pessoa sofre transtorno bipolar, ela é nítida até na sua fisionomia, porque muda bastante, né? E ela trouxe alguns sintomas de pessoas que é esquizofrênica. Que é bipolar, né? Transpolar. Sensações quando ela está no momento de paz, né? De euforia, de felicidade. É a sensação de extremo bem-estar, a aceleração dos pensamentos da fala, a pessoa fala muito mais, planeza, né? Agitação e hiperatividade, tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, aquela impulsividade, né? Desinibição, diminuição da concentração. Como ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não consegue se concentrar, realmente ter foco em algo. Como eu falei, impulsividade. Então faz tudo naquele momento, depois se arrepende, mas é bastante impossível. E a depressão, né, aquela questão do perda ou ganho de peso, a sensação de tristeza profunda, o humor deprimido, a fadiga, a perda de energia, a apatia, a perda de interesse em fazer as coisas que faziam, a agitação, às vezes até a questão da irritabilidade, agressividade e a tendência de se isolar. Então é aquela pessoa que hoje falou com você muito bem e à noite não quer nem que você coloque a cabeça na janela do quarto ou na porta, né? Então, vive aí nesses momentos. Eu não. Oi? Alguém falou alguma coisa? Papel do cuidador, né? Qual é o papel de vocês como paciente depressivo? Como é que vocês podem ajudar uma pessoa aí depressiva? E aí nós temos, vocês precisam conhecer os sintomas de depressão, aqueles sintomas que a gente falou lá no começo, certo? Por quê? Porque às vezes a pessoa nem ela sabe que está com depressão. Ela começa a dar alguns sintomas, né? Ela começa a desenvolver esses sintomas, só que ela não tem a certeza, né? Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então a gente precisa conhecer, porque quanto antes o diagnóstico, melhor para esse paciente, né? Atributos como compaixão, a empatia, a compreensão, a paciência, determinação e perseverança vai ajudar a você como cuidador a conviver com uma pessoa depressiva, saber relevar as situações que não são fáceis, por isso que a gente precisa saber como lidar, né?
é importante saber respeitar e reconhecer suas próprias necessidades, limitações e barreiras como cuidador. Um doente não tem condições de cuidar de outro doente. Então, vocês precisam estar bem psicologicamente, fisicamente, para cuidar do próximo. Então, principalmente com pessoas que têm patologias psiquiátricas, depressão, esquizofrenia, ansiedade, a gente precisa conviver com essas pessoas, mas a gente precisa estar muito bem, saudável, fisicamente e mentalmente. É isso. Temos aqui, ó, importante o cuidador cuidar de si mesmo. Coloquei até em vermelho para vocês estarem aí atentas, sempre se cuidando. Gente, nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre cuidar do doente no domicílio. Como é que a gente pode trabalhar? Eu sei que muitas de vocês já são cuidadoras, Camila, Su, entre outras aí, né? Cida, que cuidou do pai dela e cuida das outras pessoas. Então, muitas pessoas, Cleo, já trabalham na área, né? Já atuam, mas aí existem algumas pulguinhas que ficam atrás da orelha, que a gente vai falar no nosso próximo conteúdo, certo? E aí, a atividade, né? Vou trazer aqui um spoiler da atividade. Eu posso perguntar lá para vocês, o que é depressão? O que é transtorno bipolar? Né? Quais são as ações que o cuidador deve ter com esses pacientes? Então, são coisas que a gente acabou de aprender aqui. Então, eu só vou cobrar aquilo que a gente já viu aqui no vídeo, nessa aula ao vivo, certo? E aí, eu deixo aqui uma frase, né, pra gente motivar essa segunda-feira, esse início de semana, né? Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com claro, né? E vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muita para ser significante. Então, gente, aproveite a vida, ame, sorria, brinque, chore, explore, sempre com controle. A gente precisa ter o controle da vida e a gente precisa aproveitar essa passagem que a gente tem. Aqui é uma passagem, então a gente precisa, é uma viagem, então a gente precisa aproveitar tudo que a gente tem durante esse momento. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam, o que é que, se vocês têm dúvida de alguma coisa. E aí? E aí, Cida? Camila, o que é que vocês têm para dizer? Professora, muito boa a aula. Bom, que você gostou. Boa aula, professora, muito boa mesmo. Ótima, maravilhosa. Muito bem, próxima. Desopila um pouco a mente. Vejo vocês, né, professora? Ali vejo também. Verdade. Eu ainda estou um pouco abatida aqui. Tudo que eu faço, o pensamento é no meu país. Eu estou aqui, né, me esforçando e já estamos nos já de nossas aulas, né, professor? Não tem mais que aproveitar, né? É verdade. Viu? Exatamente, você está de parabéns. A gente precisa. Então, próximos novamente, certo? Para a gente poder aí ter esse momento de discussão. Né? Eu adoro a participação de vocês, ver o rostinho de vocês. Camila, você tem alguma coisa para dizer, Camila? Faz sua voz para a gente ouvir. Camila, amor, tô com saudade de você, viu? Cheiro de Dona Fátima, eu tô rouca, quero falar. Eu também tô com saudade, eu gostei muito da Fátima. Tá de férias? Tava de quarentena. Muito verdade. Vou me despedindo aqui de vocês, não deixem as atividades, certo? Restinho, cuidar das coisas, as dúvidas de vocês. E aí? Professora, Oi. com a foto nossa no status, coloquei uns status um tempo desse, antes do meu pai falecer, chegar a óbito. Aí eu tenho meu filho que mora em Curitiba e disse, mãe, essa professora é muito linda. Eu digo, ela é casada. Muito obrigada pelo elogio, diga que eu vou muito elogio. Ô, professora. Tá, professora. Aí ele disse, mãe, eu disse, é casada. Mãe, eu digo, minha professora. A coxa bom, minha cheiro bem grande. Ei, menina. A toda menina. Um cheiro a todas, que Deus proteja a todas. E permitir o nosso encontro, em nome do Senhor. É verdade. Viu? Tchau, Theo. Tchau, Su. Até o nosso encontro. Alexandra, saudade. Cadê? Que pena que todos não estavam na Não aula, é? né? Aí vocês Verdade. movimentem lá o grupo para que na próxima todo mundo venha participar, viu?
Move lá, diga, olha, Com gostei. certeza, professora. Manda a intimação aí, professora. A minha internet é móvel, mas olha, tá dando certo. Dá um jeito. Né? Eu pensei que nem ia pegar, porque eu me mudei. Eu me mudei recente agora e eu tô sem internet em casa, mas estou com a internet do celular e tá dando Tá certo, vendo? tá vendo? Tá super certo. A gente sempre arruma um É jeito. isso aí, meninos. Então tá bom. Tchau, beijo. É.